Olá, chegamos à aula 9 e 10. Nesta aula veremos apresentação de dados. Como é que você apresenta esses dados, como é que você, depois de coletar, você organiza, você mostra esses dados, até para você mesmo poder tomar alguma decisão ou tirar alguma conclusão a partir desses dados organizados e dispostos de maneira a permitir uma leitura dos seus resultados. Comecemos por séries estatísticas. O que é uma série estatística? É uma tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados considerando-se a época, o local ou a espécie. Guarde essas três informações: época, local e espécie. Uma distribuição de frequência é a série onde os dados são agrupados em classes de acordo com as respectivas frequências. As classes são intervalos com limites pré-determinados. Como assim? Não entendi direito. Vejamos um exemplo. Aqui temos uma tabela, como foi falado, e as classes do lado esquerdo da tabela com as suas frequências do lado direito da tabela. O que significa isso? A classe 2 indica 2 telefonemas recebidos. A classe 5, 5 telefonemas recebidos. A classe 9, 9 telefonemas recebidos. Com que frequência a classe 1 ocorre? 1 em número de horas. Ou seja, em uma hora a frequência é a frequência para que ocorra 2 telefonemas. Em 3 horas temos 5 telefonemas. Em 6 horas, 9 telefonemas. Totalizando aqui 10 horas. Não ficou muito claro esse exemplo. Ainda não entendi. Ok. Lado direito. Temos aqui outro exemplo. Altura de alunos. Esse exemplo é bem mais fácil de acompanhar. As alturas aqui estão em centímetros. De 140 a 150 centímetros, de 150 a 160 centímetros, de 160 a 170 centímetros. O que ocorre aqui? Que símbolo é esse? Esse símbolo significa que nesta classe estão incluídos todos os que têm 140 centímetros de altura e todos os que são menores que 150 centímetros, ou seja, tem altura menor que 150 centímetros. Do lado esquerdo inclui com essa barra vertical e do lado direito não inclui o 150. Qual a frequência de alunos nessa faixa, ou seja, nesta classe? 78 alunos com altura entre 140 centímetros e 150 centímetros. Na classe seguinte temos 43 alunos e na seguinte 29 alunos, totalizando 150 alunos. Cada classe representada aqui pelas respectivas alturas e pelo número de ocorrências naquela classe. Descendo a nossa tela, temos mais um exemplo, onde o XI é uma classe abstrata qualquer. Temos aqui os intervalos de 15 a 17, e neste ponto eu aviso o seguinte, que o tamanho do intervalo de 15 para 17 é chamado amplitude de classe. Então, aqui também nós temos uma amplitude de classe, no caso de 10 centímetros. Aqui nós temos uma amplitude de classe, que é a diferença entre os extremos de cada classe. Considerando o extremo esquerdo da primeira classe e o extremo direito da última classe, temos a amplitude total, ou seja, no caso aqui da nossa tabela 2, na segunda tabela, da esquerda para a direita, temos uma amplitude total de quantos centímetros? De 170 menos 140. Seguindo, os fatores fundamentais empregados nas séries estatísticas para resumir o
conjunto ordenado de observações são, como eu falei, tempo, espaço e espécie. O tempo determina a data ou época da investigação realizada. O espaço define o local geográfico de ocorrência do fenômeno. E a espécie indica o fenômeno propriamente dito. Exemplo: chuvas máximas em Jaguaruana, Ceará, de janeiro a abril de 2019. Tabela 1, chuvas máximas, está faltando um S aqui, em Jaguaruana, Ceará, de janeiro a abril de 2019. A primeira coluna mostra os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, e a segunda coluna a chuva máxima em milímetros, mostrando 46 milímetros em janeiro, 80 em fevereiro, 54 em março e 54 em abril. Aqui embaixo temos uma fonte, que é a Agência Nacional de Águas, de onde foi retirada essa tabela, e um asterisco indicando aqui uma nota sobre chuva máxima em milímetros, que informa qual foi o posto pluviométrico que deu essa quantidade de chuvas. No caso, o posto chamado Sargento, que é uma localidade de Jaguaruana. Seguindo, nós temos mais um exemplo. O exemplo 2. Matrícula no ensino fundamental nos estados do Nordeste do Brasil no ano de 2018. Aqui, de novo, tabela 2, 2 pontos, matrícula no ensino fundamental, etc. E, no lado esquerdo, os estados, Ceará, Piauí, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia, Maranhão. E as matrículas, 367.781 no Ceará, e assim por diante. Aqui do lado direito você consegue acompanhar o número de matrículas no ensino médio nesse período. Aqui temos uma referência ao tempo e temos também uma referência à geografia, que é um local, no caso, o Nordeste do Brasil. O exemplo 1 trata de quê? Voltando aqui ao exemplo 1, temos aqui tempo e temos aqui quantidade de chuva. Aqui, apesar de ter tempo, temos uma variação de lugar para lugar. No exemplo 1, a variação é de mês a mês, mas o lugar não muda, o lugar ficou Jaguaruana, fixo. Quem mudou no exemplo 2 foi o lugar, mas o tempo ficou fixo. Daí, qual seria o tipo do exemplo 1? Qual seria o tipo do exemplo 2? Exemplo 3, rebanhos no Brasil em 2017. Agora veja o seguinte, 2017 está fixo, o local também está fixo, é o Brasil, e o que muda é bovino, bubalino, equino, galináceo. E aqui você tem os números, em seguida codorna, suíno, caprino, ovino e também os números. Quem está variando é a espécie. Passando adiante, temos um exemplo 4, que é o índice de preços ao consumidor amplo, variação mensal, segundo o índice geral e grupos de produtos e serviços percentual. Aqui a imagem não tem uma qualidade muito boa, no entanto nós temos uma variação mês a mês, e na primeira coluna, temos alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes. Lá mais abaixo temos educação e as variações dos preços ao consumidor amplo. No caso aqui, variação positiva em abril de 2018, e aí segue positiva, ela sempre com variação positiva ao longo dos meses. Tem outros itens, como por exemplo comunicação, que eventualmente apresenta uma variação negativa, indicando uma diminuição do preço. O que está variando nas colunas? De coluna a coluna temos o tempo. Abril de 2018, maio, mais à frente você já entra no ano de 2019, fevereiro de 2019, março de 2019. Então o tempo não está fixo. Você está vendo que está mudando aqui.
o local está fixo, é Brasil. Mas a espécie também muda. Você tem uma espécie aqui, alimentação e bebidas, e depois a espécie habitação. Nestes casos, você tem duas coisas variando, você chama de mista.